quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, leremos o versículo 7, 8 e 9. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, e nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos, é para o Senhor que vivemos, e se morremos, também é para o Senhor que morremos. Assim, tanto se vivemos como se morremos, somos do Senhor. Pois Cristo morreu e viveu de novo para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Nós lemos Romanos capítulo 14, versículos 7, 8 e 9. Filhos de Deus, povo muito amado do Senhor. Nós vivemos em tempos, irmãos, que tudo que nós podemos contemplar, tudo que nós podemos visualizar, possui um dono. Nada nesse mundo é solto sem um proprietário, sem um dono. Não é verdade? Se você olha para um campo, você com certeza sabe que tem um dono, há um proprietário. Se você vê um carro parado na rua, mesmo na frente de uma lata de lixo, de uma lixeira, não pense que o carro está sendo jogado no lixo, mas tem um dono, aquele carro tem um dono, você não pode pegá-lo. Se você anda pelas ruas, você olha para um lado e para outro, são muitas as casas, e cada uma dessas casas também é um proprietário. E desta forma, irmãos, vemos que tudo nessa vida possui um dono. Nada está solto. Nada está aí solto para que você possa ir lá e pegar. Quase nada, não é? Mas assim também é com nossa vida, irmãos. Esse texto nos chama a atenção para uma realidade que muitas vezes nós não queremos enxergar, porque nos é conveniente não enxergá-la. E a verdade que esse texto nos coloca, irmãos, é que nós não somos donos da nossa própria vida. Nós não somos proprietários de nós mesmos. Nós não nos possuímos. Amados, nós não nos possuímos. Por quê, querido? Porque nós fomos comprados por Cristo Jesus e a nossa vida está nas mãos do Senhor. O nosso ser é do Senhor Jesus Cristo e a vida que nós temos, nós não devemos viver para nós mesmos, mas viver sim para o Senhor, O versículo 7 de Romanos capítulo 14 nos chama a atenção, porque nenhum de nós vive para si mesmo e nenhum de nós morre para si mesmo. Ou seja, há uma totalidade, tanto na vida quanto na morte. Nós não fazemos isso para nós mesmos, mas fazemos para o nosso Senhor e Salvador. Fazemos para o Todo-Poderoso, porque a nossa vida é do Senhor. A nossa existência é do Senhor. E quando nós abrimos este leque e declaramos que tudo quanto temos é do Senhor, entra nessa história toda a nossa família, as nossas propriedades, o nosso trabalho, os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos objetivos, os nossos planos, os nossos projetos, e vai por aí, irmãos. Porque nós somos do nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas uma coisa interessante, amados, é que nem sempre, mesmo aqueles que procuram ler a palavra, estarem dentro das igrejas, até mesmo pregando o evangelho por aí, mas nem sempre nós procuramos nos colocar em total sujeição à vontade de Deus. Nem sempre abrimos mão do nosso domínio para que o domínio passe às mãos daquele quem de direito é. E quem é direito sobre nós é o nosso Senhor e Salvador. E nós precisamos entender esta verdade para que nós possamos ser bem-sucedidos naquilo que nós temos a fazer nessa terra. Muitas vezes, amados, nós deparamos com pessoas que estão vivendo uma miséria, uma vida triste, abatida, depressiva, cheia de problemas, cheio de dificuldades, uma vida desgraçada. Oh, meu Deus, misericórdia. Não é, gente? Quantas vezes você vê irmãos vivendo dessa forma? Mas por que, amados, acontece isso? Olha, não é via de regra, mas geralmente, as pessoas não estão totalmente voltadas para o Todo-Poderoso.
Nem sempre, irmãos, abriram mão desse domínio da sua existência, passando às mãos de Deus esse domínio. Nem sempre as pessoas colocam-se como sujeitos a Deus, totalmente submissos, uma submissão total ao nosso Criador e ao nosso Senhor. Mas para que nós possamos ter sucessos nessa vida, um coração alegre, um rosto formoso, como diz a palavra, pés que representem a glória do Senhor, pés formosos, para que nós possamos alcançar essa estatura, para que nós possamos alcançar esse grau, irmãos, é preciso entender que Deus é o Senhor sobre todas as coisas, sobre tudo que nós entendemos, sobre tudo quanto nós temos, sobre a nossa vida, e é passar, irmãos, a vivermos numa total dependência do Senhor. É difícil querermos viver em dependência de Deus. É difícil, irmãos. Porque para que haja essa dependência total, nós precisamos adequar a nossa vida, adequar os nossos costumes, adequar os nossos sonhos, os nossos projetos, a nossa família, os nossos desejos, adequar tudo isso, passando pelo crivo, pela provação daquele que nos comprou a preço de sangue, daquele que é nosso dono, daquele que deve nos dominar em todas as áreas. Nós precisamos, irmãos, aprendermos a sermos totalmente dependentes de Deus, a tempo, a fora de tempo, esteja frio, esteja quente, a cada instante da nossa existência, nós precisamos colocar-nos por completo, em completa submissão a esse Senhor e Salvador. Amados, para que eu possa alcançar, para que eu tenha esse discernimento, para que eu alcance esse discernimento de Deus e viver segundo a vontade do Senhor, é necessário que eu observe pontos que são fundamentais na nossa vida, pontos fundamentais que foram deixados por Deus de uma forma clara, de uma forma incontestável, para que nós pudéssemos observá-los em nosso dia a dia. Esses pontos, irmãos, estão, claro, narrados nas Escrituras Sagradas. Se eu quero entender por que Deus é o meu dono, por que eu devo submissão total ao Senhor, é necessário que eu mergulhe nas sagradas páginas da Bíblia. Eu preciso meditar na Bíblia, eu preciso comer a palavra, eu preciso buscar o discernimento de Deus, eu preciso buscar a orientação de Deus, eu preciso buscar a vontade do Senhor para a minha vida. E uma das coisas que o Senhor exige de cada um de nós é que precisamos conhecer a verdade. Conhecereis a verdade, conhecereis a verdade. Assim nos diz a palavra, conhecereis as Escrituras, e nós teremos essa verdade dentro de nossos corações. Precisamos conhecer a verdade de Deus, irmãos, e eu preciso me predispor, que haja uma disposição no meu coração para que eu encontre tempo na minha existência, para que eu possa me alimentar da palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu preciso conhecer esta verdade, irmãos, mas não é apenas ouvindo o pastor Elias de Oliveira, ouvindo os pregadores da televisão, ouvindo o pastor na igreja, que eu vou conhecer esta verdade. Ali, o que fazemos é algo um tanto quanto superficial, porque a verdadeira revelação, esta será dada pelo próprio Deus a você, pelo próprio Espírito Santo de Deus a você, a partir do momento que você cria o hábito de meditar nas Sagradas Escrituras. E crente que é crente, servo de Deus que é servo de Deus, necessitam, irmãos, encontrar tempo nessa agenda um tanto quanto corrida desses últimos tempos para ler a palavra de Deus, para alimentar-se da palavra de Deus. Porque precisamos entender o seguinte, irmãos, eu preciso ter conhecimento da palavra para que o Espírito Santo de Deus me use na obra. Eu preciso conhecer as verdades de Deus, os fundamentos, os princípios que o Senhor nos deixou, para que esse conhecimento seja usado pelo Espírito através da minha instrumentalidade na pregação do Evangelho, no evangelismo,
enfim, na edificação das pessoas, na exortação. Se eu não conheço a palavra, como posso eu exortar alguém? Se eu não conheço a palavra, como posso eu pregar esta palavra? Se eu não conheço a Cristo Jesus de fato, como eu posso falar do amor de Cristo Jesus àqueles que estão carentes dele? Então, irmãos, precisamos entender isso, queridos, e nos aplicarmos à leitura da palavra de Deus, lermos a palavra com constância, lermos a palavra de uma forma sistemática, lermos a palavra de uma forma a que não só conheçamos num plano geral, mas que possamos conhecer também um pouco mais profundamente, é meditando em cada texto, é orando cada texto, é buscando de Deus o discernimento para cada texto da palavra. Nós precisamos entender que a Bíblia nos é revelada pelo Espírito Santo do Senhor. E se você deseja conhecer um pouco mais a palavra, se você precisa ter conhecimento das Sagradas Escrituras, um dos pontos é que necessitas orar e clamar para que Deus lhe dê esta revelação. Quando você ora, quando você clama, o Espírito Santo de Deus abre teus olhos diante dos textos. O texto torna-se claro para você. Aquilo que você passou a vida lendo. Oh, quantas vezes eu li esse texto? Quantas vezes? Mas por que eu não entendi dessa forma antes? Por que eu não tive essa revelação antes? É porque você não havia orado para ler a palavra. Você apenas leu a palavra. É interessante ler, claro que é. É interessante ler, mas é preciso também meditarmos nas Sagradas Escrituras. E esse meditar é o momento em que o Espírito Santo de Deus vai trazer à tona a vontade do Senhor para a nossa existência e vamos ser alimentados poderosamente. Amados, este é um dos pontos iniciais para que nós possamos reconhecer que somos propriedades do Senhor, que nós não vivemos para nós mesmos, tampouco morremos para nós mesmos, mas vivemos é para o Senhor que vivemos. Se morremos, também é para o Senhor que morremos. Assim tanto, se vivemos como se morremos, somos do Senhor. Mas para que isso seja verdade, para que eu possa entender e para que eu possa me colocar, me adequar a essa visão de Deus, eu preciso conhecer a Deus. E a revelação vem através da palavra do Senhor, através da palavra. Após conhecer a palavra, após receber a revelação de Deus na minha vida, após entender o que o Senhor quer, aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele pede para que eu me adeque, após esse ponto inicial, eu preciso também, irmãos, mudar o meu conceito de vida. Eu preciso deixar para trás tudo aquilo que, no passado, nos dias da ignorância, marcavam a minha vida. E eu quero falar para vocês, há muitos que são convertidos, há muitos que estão nas igrejas, mas que ainda vivem no tempo da ignorância, ainda vivem no tempo da escuridão, porque ainda não se deixaram dominar pelo Espírito Santo do Senhor. São pessoas, irmãos, que são membros de igreja, membros de igrejas, no entanto, não são membros do reino dos céus. Não são membros, não tem ainda seu nome escrito no livro da vida. A palavra de hoje é para você também, meu irmão. É você, meu querido, que tem uma vida que não corresponde àquilo que Deus quer. Opa, quando olhamos a tua existência, quando olhamos os teus atos, quando visualizamos aquilo que você faz, analisamos um pouco, vamos logo chegar a uma conclusão. Esse homem tem alguma coisa errada com ele. Essa mulher tem alguma coisa errada com ela. Esse jovem tem alguma coisa errada. Essa criança, esse adolescente, há algo errado. Porque os seus atos, as suas ações, eles não mostram que andam com Cristo Jesus. Algo interessante, irmãos, é que a Bíblia nos diz que aqueles que andam com o Senhor, eles pegam os trejeitos, pegam os costumes, pegam assim o jeitão, né? O jeitão de Cristo. Nós que andamos com o Senhor, precisamos ter aquele jeitão de Cristo. Opa! Nós precisamos nos assemelharmos a Cristo Jesus em todas as áreas da nossa vida, inclusive no nosso dia a dia. E um dos jeitões de Cristo Jesus, irmãos, se isto nós podemos imitar, porque é desejo dele que imitemos, é frutificarmos no Espírito Santo de Deus.
E se você responde a essa palavra de Deus, aceitando o senhorio de Cristo sobre a tua existência, concluindo que você não é seu, que a tua vida você vive para o eterno, se você concluiu que isso é uma verdade e deseja que isso seja uma marca na tua existência, uma marca na tua vida, eu quero falar para você, é indispensável que você frutifique no Espírito. É indispensável, irmão. É preciso frutificar no Espírito. Opa! Porque se nós não frutificarmos no Espírito, nós não estaremos representando ao Todo-Poderoso. Não estaremos representando, gente. Precisamos entender isso. Eu não posso ser de Cristo Jesus se eu vivo em práticas que, de forma clara, atestam que eu estou longe do Senhor. Eu sou rebelde, e os rebeldes com certeza não entrarão no reino dos céus, porque os rebeldes estão em pecado, os rebeldes vivem no pecado, mas somos chamados para mostrar que somos propriedade exclusiva do Senhor. Quando os nossos atos, eles reproduzem a presença do Espírito, aquele que deve habitar em nosso ser, aquele que deve dominar a nossa vida, aquele que precisa fazer-nos derramar diante da sociedade, derramar-nos com bênçãos para esse povo e com a presença de Deus na nossa vida. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22, nos fala a palavra de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Ouça, irmãos, estas são qualidades daqueles que estão cheios do Espírito Santo de Deus. Impossível alguém que está cheio do Espírito Santo de Deus não produzir estas qualidades. Aqueles que não têm Cristo até podem produzir essas qualidades. Também. Aqueles que vivem lá fora até podem produzir essas qualidades, mas aos que estão em Cristo Jesus, impossível que não as produza, que as mostre ao próximo, impossível, porque é algo inerente de Deus na nossa vida, e nós como propriedades do Senhor, comprados a preço de sangue, se vivemos, vivemos para Cristo, se morrermos, morreremos para Cristo, enfim, pessoas que estão dentro dessa realidade, as pessoas que vivem essa verdade, elas por obrigação, precisam produzir na sua existência o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Essa prática, elas são necessárias, uma obrigação do povo de Deus. Irmãos, é o amor que o Espírito faz nascer dentro de nosso coração. É o amor que recebemos de Deus, porque ninguém aprende a amar. Às vezes ou outro ouço aí alguém falando, eu aprendi a amar fulano de tal. Eu aprendi a amar você. Isso é papo furado, irmãos. Amor é dom de Deus. O amor é algo do Espírito. Você não aprende a amar. Você ama porque tem o amor no teu coração. É diferente. Aquilo que você aprende, você esquece. Mas aquilo que é inerente, aquilo que é comum, aquilo que é da natureza do Espírito Santo, isso transborda de forma natural. O amor ao próximo é algo que deve transbordar de forma natural do coração do homem que não pertence a si mesmo, mas pertence ao Senhor. E esse amor, irmãos, nos leva a não só a amar aqueles que são ali do nosso círculo da igreja, círculo social, mas a amar também aqueles que vivem nas trevas, aqueles que estão longe do Senhor, e dentro do possível precisamos demonstrar esse amor, não só para os da casa, mas também para aqueles que estão longe da casa, para que eles olhem para nós e vejam que andamos com o Senhor. Amados, Cristo Jesus conseguiam ver que Ele tinha amor, Ele é chamado o Deus de amor, e nós precisamos também, de certa forma, fazer que as pessoas olhem em nós e vejam o amor como um estado natural da nossa vida, da nossa alma. Amém? Outro aspecto, irmãos, o servo de Deus precisa ser feliz, precisa ser alegre, precisa ter dentro do coração o Espírito que nos faz transbordar de alegria.
servo de Deus melancólico, tristão, abatidão, depressivo, e essas coisas que trazem só tristeza, só inconsistência na existência, quero falar para vocês, essas pessoas precisam analisar um pouco, ir para a Bíblia, examinar as Escrituras, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, porque há alguma coisa errada. Evidentemente que não vamos passar 24 horas por dia, talvez, ou, uma semana só de sorrisos, só de alegrias. Claro, nós vivemos nessa terra, estamos sujeitos a algumas dificuldades, e algumas dificuldades que nos roubam essa alegria momentaneamente, mas é um roubar de alegria momentaneamente. É o problema que será resolvido, é a situação que será contornada, mas essa alegria, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às dificuldades, ela transborda, é algo transcendente que nós não conseguimos entender. Amém, amado? Nós precisamos ter dentro do coração a alegria que vem do Espírito Santo de Deus. Outro aspecto do fruto do Espírito, daquilo que o Espírito Santo de Deus produz naqueles que não são mais deles, é a paz. Amado dos céus, a paz. Nós precisamos ter paz. Vivemos num mundo tribulado, num mundo muito louco, muito pirado, tanta dificuldade. Os que são profissionais numa concorrência desleal muitas vezes, aqueles que estão vivendo no seu comércio, quanta dificuldade. Aqueles que estão aí correndo atrás da vaga de trabalho, correndo atrás de uma porta de trabalho, ou até mesmo com a sua família, muitas vezes o maligno tenta roubar a nossa paz. E nós, irmãos, por incrível que pareça, em algumas oportunidades, entregamos a nossa paz de mão beijada. Voluntariamente para o inimigo, mas nós não podemos sujeitar esta realidade. Nós precisamos, irmãos, bater o pé, fincar o nosso pé e declarar que a paz de Cristo Jesus está dentro do nosso coração, que o nosso coração transborda de paz, transborda de alegria, transborda de amor, porque é comum ao Espírito Santo de Deus, e o Espírito é aquele que nos edifica, o Espírito é aquele que nos coloca de pé, o Espírito Santo de Deus é aquele que nos faz andar, irmãos. Glórias! Está você sem paz? Precisa estudar a palavra. Está você sem paz? Precisa rever alguma coisa. Está você sem paz? Clame ao Espírito Santo de Deus para revelar o que é que está roubando a tua paz. Fecha a porta e descanse no Senhor. Tenha a paz verdadeira, a paz que é dada pelo Senhor. Amém? Outro aspecto daqueles que possuem um título escrito propriedade exclusiva de Cristo é a paciência. Coisa difícil, não é, irmãos? Paciência, meu Deus. Paciência é provação, não é? Por incrível que pareça. Paciência é até uma provação tê-las. Você que dirige nos centros, nos grandes centros, esses engarrafamentos de São Paulo, das grandes cidades. Meu Deus, misericórdia, porque tenta nos roubar a paciência. Você com sua casa, você com sua esposa, filhos, a tua paciência muitas vezes se esvai. Você que é proprietário de um comércio, você que é empresário, quantas vezes a tua paciência aparentemente se perde, se esvanece, não é verdade? Mas eu quero dizer para você, seja qual for a tua área de atuação, onde quer que você esteja, o Senhor te chamou para ser alguém paciente. Alguém paciente. É fácil? É difícil? Meu Deus, amado. Talvez uma das coisas mais complicadas para possuirmos é a tal da paciência, não é verdade? Mas eu quero dizer para você, é preciso cultivarmos esse fruto do Espírito. Nós precisamos lutar contra a carne, lutar contra as coisas externas que querem roubar a nossa paciência, lembrando sempre que nós não somos nossos, lembrando sempre que nós somos comprados a preço de sangue, que somos propriedade de Cristo Jesus, portanto, devemos nos adequar à visão de Cristo para nossas vidas. Bênção! E seguindo ainda nos frutos do Espírito, irmãos, nós vamos ver que uma das qualidades daqueles que possuem Cristo Jesus como Senhor da sua existência é a delicadeza. A delicadeza. Gente, não custa nada ninguém ser gentil, é verdade? Não custa nada você ser delicado com alguém. Você ser delicado, irmãos, a delicadeza é algo interessante nesse mundo em que a indelicadeza é tão comum, em que as pessoas andam assim, em ponto de guerra,
quando encontra-se com alguém delicado, alguém gentil, alguém que tem aquela educação e mostra isso, amados, isso é agradável. É como se fosse águas, oásis em meio a um deserto. Sim, as pessoas até observam quando você é gentil, quando você é delicado no teu agir, quando você é delicado nas tuas respostas, quando você é delicado em tudo quanto você faz. Faça assim, porque isto é uma das qualidades daqueles que são comprados por Cristo. Seja delicado, seja delicado. Não é feio, povo de Deus, não é feio, porque aquilo que vem do Espírito é bonito para nossas vidas. Aquilo que é dado pelo Espírito é maravilhoso para as nossas vidas. Aquilo que é dado por Deus é magnífico e devemos, claro, cultivar e fazer com que isso cresça de uma forma intensa, maravilhosa dentro de nós. Oh, bênção! Junto com a delicadeza, precisamos também trazer a bondade de sermos pessoas sempre disponíveis, sempre prontas a ajudar alguém que necessita, sempre prontas a darmos uma palavra àqueles que carecem de uma palavra, a ajuda de alguma forma àqueles que necessitam de uma ajuda. Sim, seja ela no aspecto físico, seja ela no aspecto espiritual, seja você bondoso, que as pessoas possam ver em você bondade, possam ver em você a graça do nosso Senhor e ser tão bom quanto o Pai. Disse Jesus, bom é o Pai, que você seja, portanto, imitador do Pai e seja alguém bondoso, bondoso nas tuas ações, bondoso nas tuas palavras, bondoso em tudo quanto você faz, para que as pessoas olhem e falem, poxa, esse camarada, essa camarada é diferente, olha só a bondade dela, olha só a bondade dele, que coisa boa, que coisa bonita, e as pessoas com certeza hão de afluir até você, porque a tua bondade, um fruto do Espírito, esta se manifestará de uma forma maravilhosa. Amém, povo de Deus? E junto com essa bondade, irmãos, precisamos também cultivar a fidelidade. A fidelidade, irmãos, é uma qualidade que precisamos ter cada dia mais dentro dos nossos corações. A fidelidade é uma qualidade que nós precisamos cultivar cada vez mais dentro de nossos corações, porque vivemos num mundo de infidelidade, um mundo de mentira, um mundo que as pessoas já não são fiéis ao próximo. Dentro das empresas, muitas vezes o funcionário não é fiel ao seu patrão, não é fiel àquilo que a empresa deseja. Na escola, o aluno não é fiel ao seu professor, age de forma errada. Em meio à sociedade, não há fidelidade, não há esse fruto, irmãos, que nós precisamos mostrar que a honestidade faz parte, a fidelidade faz parte da nossa existência como algo natural, não forçado. Seja fiel, meu irmão, seja fiel àquilo que Deus colocou nas tuas mãos, seja fiel às portas que se abrem na tua vida, seja fiel para com o próximo, que a tua palavra seja de fidelidade, que as tuas ações sejam de fidelidade, que tudo quanto você faça seja tal qual Cristo deseja. Sim, sim, não, não. Ou seja, só verdade, só verdade, só verdade. E se você deve obrigação a alguém, seja fiel a essa pessoa. Se você deve, irmãos, obrigação ao empresário, ao empregador, seja fiel a ele. Seja fiel, amados, porque Deus quer que nós honremos o nosso compromisso que fazemos com o próximo. Outro aspecto que somente aqueles que são comprados a preço de sangue, que já não vivem para si mesmo, não há de morrer para si mesmo, mas aqueles que vivem para o Senhor, que morrem para o Senhor. Outro aspecto extremo, de extrema importância, chama-se humildade. Humildade. Oh, meu Deus, como é difícil encontrarmos pessoas humildes. Como é difícil. Vamos falar da igreja, porque é o nosso meio. Quantas vezes vemos dentro das igrejas pastores soberbos, vaidosos, orgulhosos. E a consequência é de uma igreja soberba, vaidosa, orgulhosa, em que não há, irmãos, a humildade dentro. Não há aquela humildade verdadeira, mas somente aquilo que é aparente. Mas o Senhor nos chamou para sermos humildes. Humildes na nossa forma de ser, irmãos. Humildes nas nossas ações. Humildes para com o nosso próximo, mesmo que esse nosso próximo seja, em tese, alguém mais simples do que nós. Sim, amados.
Muitas vezes nós olhamos para o próximo, olha só, uma pessoa simplesinha, aí você perde a humildade. Você quer se mostrar muitas vezes como alguém importante. Como nós vemos isso dentro das igrejas, irmãos? São os pastores que se acham mais importantes do que as ovelhas. Os presbíteros que parecem que... oh Deus, misericórdia, misericórdia. Quanta soberba nos presbíteros, não é verdade? Nos diáconos, nos líderes de forma geral. Quanto nós vemos isso na igreja, vemos que essas pessoas perderam a humildade, se colocaram dentro de um terno, um terninho legal, bonito, pronto, superstar, sei lá, eu posso porque eu sou maior, eu tenho o título, e se colocam numa situação em que a humildade foi por ralo abaixo, foi para o saco de lixo. Eu quero dizer para vocês, amados, se não houver humildade, impossível ver a Deus, porque o Espírito Santo de Deus é que produz a humildade em nossos corações, e Ele resiste aos soberbos, Precisamos estar atentos, seja você, meu amado, humilde, não importa qual seja o teu cargo eclesial, mas Elias Oliveira, eu sou apóstolo, eu sou bispo, eu sou pastor, eu sou pastor. As pessoas precisam olhar para mim e me ver de uma forma diferente, porque eu sou superior. É como se você tivesse comunhão direta com Deus. Eu quero falar para você, meu amado, que alguém teve a visão de Deus, desceu com um rosto brilhante. Oh, meu Deus, o rosto do homem estava totalmente brilhante. Sabe o que ele fez? Ele jogou uma toalha sobre o rosto, porque ele se colocou num ponto de humildade. Nós precisamos muitas vezes fazer isso, irmãos. Nós precisamos nos colocar assim, como pessoas humildes, e vivermos de fato essa humildade. Lembrando que, se tenho um cargo, se eu tenho alguma distinção com relação aos irmãos da igreja, é porque foi Deus que me deu. Se eu sou uma pessoa que estudou muito, tem muita formação, doutorado nisso, não sei o que mais, eu quero falar para você, busque de Deus a humildade, para que você possa se colocar em igualdade com os demais irmãos, porque nos céus nós não teremos pastores, não teremos bispos, não teremos apóstolos, não teremos doutores, não teremos nada disso, não teremos analfabetos nem pessoas super intelectuais. Lá no céu nós não teremos isso, teremos o povo de Deus reunido, e o povo de Deus é aquele que se venderam, que se entregaram, que se doaram, que se deixaram comprar pelo sangue de Cristo Jesus, abrindo mão da sua identidade particular, da sua identidade pessoal, para que a identidade de Cristo Jesus se manifestasse nessas vidas, se manifestasse na existência, porque nós não somos nosso, mas somos comprados pelo Senhor para sermos propriedade dele. Oh, glórias! Seja você, portanto, alguém humilde, na qual possam ver a Cristo. Outro aspecto, irmãos, que é de suma importância na vida do povo de Deus, é o domínio próprio. É o domínio próprio. Amados, tenha o domínio próprio em todos os aspectos da sua vida. Tenha o domínio próprio dentro da sua casa, com sua esposa, com seus filhos. Enfim, onde quer que você esteja, que você tenha o domínio próprio. Que você saiba, meu irmão, que você saiba administrar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, que você saiba administrar aquilo que Deus colocou na tua vida, que você saiba gerir os recursos financeiros que foram dados por Deus. Tenha o domínio próprio para que você não gaste aquilo que é do Senhor de forma fútil, de forma inútil. Jogue fora, dá para o devorador os recursos que Deus colocou na tua mão. Tenha o domínio próprio no aspecto financeiro. Tenha o domínio próprio no aspecto espiritual para que você possa se dominar, não se deixar corromper pelo mal, não se deixar dominar pelo pecado, mas que você tenha o domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo de Deus na tua vida. Que esse domínio próprio que nos é dado pelo Senhor seja uma qualidade para que as pessoas vejam em nós que nós não temos domínio da nossa vida, mas somos dominados pelo próprio Senhor. E o nosso domínio próprio adequa a nossa carne, a nossa natureza humana à vontade do Senhor. Porque é com esse domínio próprio que tudo quanto eu tenho, eu vou trazer
cativo à vontade do Senhor. Eu vou trazer para a presença de Deus. Eu vou trazer e entregar diante do altar do Todo-Poderoso. Irmãos preciosos, nós não podemos esquecer, irmãos, que nós não estamos aqui para vivermos para nós mesmos, mas estamos aqui para viver a vontade do Senhor. Estamos aqui para viver aquilo que Deus quer para a nossa existência. Amados, o texto que nós lemos, o texto de Romanos capítulo 14, a partir do versículo 7, nos chama a atenção. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, e nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos, é para o Senhor que vivemos, e se morremos, também é para o Senhor que morremos. Assim tanto, se vivemos como se morremos, somos do Senhor. Pois Cristo morreu e viveu de novo para ser o Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Que você faça uma análise. Reflita um pouco. Será que você realmente é do Senhor? Será que você tem deixado Cristo viver na tua existência? Será que conseguem ver Cristo Jesus como teu dono, como teu proprietário? Ou será que as tuas ações estão totalmente desassociadas daquilo que entendemos como de Cristo? Se você está vivendo assim, é tempo de você rever teus conceitos, mergulhar na palavra, estudar a palavra e adequar a tua existência à palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É pelo conhecimento da palavra que nós vamos nos adequar, nos entregarmos por completo ao Senhor e deixar a glória de Deus manifestar na nossa vida. Amém, povo de Deus? Busque frutificar no Espírito. Busque mostrar a presença do Senhor na tua vida. Deixe isso envolvê-lo de uma forma tal que venha envolver todos aqueles que estão próximos a você, que todos possam ser envolvidos pela uma atmosfera, a atmosfera que é produzida pelo Espírito Santo de Deus na vida dos verdadeiros servos do Senhor. Que Deus te abençoe, encha teu coração e que haja mudança profunda. Entenda que você não é teu, mas que você é propriedade do Senhor. Viva, portanto, para o Senhor, a tempo, fora de tempo, onde quer que você esteja, o que é que você faça, que em tudo isso possam ver a presença de Cristo Jesus. Amém? Que Deus lhe conceda momentos felizes, alegres e de revelação contínua no seu dia a dia. Leia muito a Bíblia, mergulhe na palavra, estude a Bíblia, coma a palavra, encontre tempo para a palavra de Deus na tua vida. Que Deus te abençoe e lhe dê momentos felizes. É o que eu declaro em nome de Jesus. Amém, Senhor.